Olá e bem-vindos. Hoje, dia 30 de dezembro de 2025, o mercado da bola brasileiro nos entregou um enredo que parece saído de filme. Totalmente. Imagine a cena. Um jogador de ponta com um acordo verbal fechado com um clube, conversas adiantadas com o técnico e, de repente, ele desembarca no aeroporto da cidade de um rival. E pronto para assinar contrato. É a prova de que no futebol, né, nada é garantido até o papel ser assinado. Exato. Hoje vamos mergulhar fundo na transferência que, assim, parou o país. A contratação do zagueiro Vitão pelo Flamengo. Uma baita novela. E para montar esse quebra-cabeça, a gente tem aqui um conjunto de reportagens de hoje de veículos como o GE, Lance, UOL e vários outros portais. O material é bem completo, sabe? Cobre desde a foto do desembarque dele no Rio, Uhum. passando por uma análise estatística super detalhada até os bastidores financeiros, que no fim foram o verdadeiro campo de batalha dessa negociação. E a nossa missão aqui é justamente ir além do anúncio oficial que, olha que curioso, ainda nem aconteceu. Vamos conectar os pontos para entender as perguntas que importam de verdade. Como, por exemplo, Como exatamente o Flamengo conseguiu dar esse chapéu no Cruzeiro, que parecia ter o negócio na mão, né? Qual foi o papel de uma dívida antiga que virou a chave de tudo e o mais importante para o torcedor? sim, Que jogador é esse que tá chegando? Ele vem para resolver um problema ou para criar aquela boa dor de cabeça para o técnico Felipe Luiz? perfeito. Então vamos direto para a imagem do dia? A que pegou todo mundo de surpresa. Vitão desembarcando no Rio de Janeiro hoje de manhã. As primeiras palavras dele ali no saguão foram curtas, mas disseram tudo. Estou feliz, muito feliz. E ele também confirmou que já tinha conversado com o Felipe Luiz, né? Exatamente. E é interessante notar os detalhes desse desembarque. Ele não veio com a mudança, não veio para ficar. O propósito da viagem foi, assim, cirúrgico. Só para cumprir protocolo. Isso, realizar os exames médicos, que é o último passo antes da assinatura. As fontes confirmam que ele foi aprovado, sem nenhum problema. E o mais curioso vem agora. Assim que terminou tudo, ele pegou outro voo e voltou para o Nordeste, onde está passando as férias. O que isso nos diz? Que a coisa foi feita na correria, mas com tudo muito bem amarrado. Ele só veio mesmo cumprir a formalidade. Exato. E isso também explica porque o anúncio oficial ainda vai demorar uns dias. Pelo que a gente apurou, a assinatura mesmo só deve rolar lá pelo dia 9 ou 10 de janeiro. Quando ele se apresentar com o resto do elenco. Mas o fato é, o negócio está fechado. Fechadíssimo. E para entender como esse negócio se fechou para o Flamengo, a gente precisa primeiro entender como ele se abriu. Porque, início, todas as fontes são categóricas. O Vitão estava com um pé e meio no Cruzeiro. E não era só um rumor, né? Era algo muito mais concreto. Muito mais. As reportagens falam em conversas diretas entre o jogador e o técnico Tite. Tinha um acordo verbal, um projeto apresentado, um contrato de 5 anos na mesa. Do ponto de vista do jogador e do Cruzeiro, estava tudo certo. Tudo alinhado. A questão era o acordo entre os clubes, Cruzeiro e Internacional. E foi aí que o castelo de cartas desmoronou. E o que derrubou tudo? Foram dois fatores, um em cima do outro. O primeiro foi o fracasso de uma engenharia que era complexa. A proposta do Cruzeiro não era só dinheiro, envolvia a cessão do zagueiro João Marcelo ao Inter. Ah, tinha troca de jogador no meio. Tinha. E nesses casos, você precisa combinar com todo mundo. E o João Marcelo não quis ir. Mas por quê? Geralmente o jogador quer ir para onde é valorizado. As fontes não dão um motivo oficial, mas a gente pode especular, né? Pode ser questão de salário, do projeto, talvez ele se sentisse mais importante no Cruzeiro, ou simplesmente uma questão pessoal. O ponto é que esses negócios com troca são muito frágeis. Qualquer não quebra a corrente. E com essa recusa, a negociação travou. O que o Cruzeiro fez? Aqui entra o segundo fator, a impaciência. A diretoria do Cruzeiro, segundo as fontes, ficou muito frustrada. Eles sentiram que o Inter estava demorando para dar uma resposta, talvez usando a oferta deles para fazer leilão. Hum, E em vez de esperar ou tentar uma nova abordagem, eles decidiram, de forma bem abrupta, sair da negociação. Foi uma demonstração de força, talvez, mas que abriu a porta que o Flamengo queria. E o Flamengo, que já estava de olho, não perdeu tempo. O interesse deles no Vitão não é de hoje, né? Vem desde o início de 2025. Sim, já era um alvo antigo. Com o caminho livre, eles prepararam o bote. Mas eles precisavam de uma oferta que fosse não apenas boa, mas, tipo,
irrecusável para o Internacional. E é aqui que a história fica realmente fascinante, porque a genialidade da proposta do Flamengo não estava no valor total, mas na estrutura do pagamento. Eles usaram uma dívida antiga para adoçar o negócio. A dívida do Thiago Maia. Exatamente. Uma dívida da compra que o Inter fez junto ao Flamengo lá em 2024. Vamos parar um pouco nessa dívida, porque ela parece ser o verdadeiro pulo do gato aqui. Quão sério era esse débito para o Internacional? Seríssimo. Não era uma conta normal entre clubes, sabe? As reportagens mencionam que o Inter já estava sendo notificado por órgãos da CBF por causa desse valor. Nossa, isso é um sinal de alerta máximo no futebol brasileiro. É. Essas notificações podem escalar rápido para punições severas, como o transfer ban, que impede o clube de registrar novos jogadores. Para o Inter, essa dívida era uma ameaça real ao planejamento da temporada. Então, o Flamengo não ofereceu apenas dinheiro. Ofereceu a solução para um problema gigantesco e imediato. Exatamente. Foi uma jogada de mestre. Vamos aos números para entender o impacto? A operação toda gira em torno de 10 milhões de euros, o que dá, na cotação de hoje, uns 65 milhões de reais. Um valor bem alto. Sim, mas não foi isso que o Inter recebeu em dinheiro, né? Certo, teve o abatimento. Isso. Desse total, o Flamengo propôs abater a dívida inteira de Thiago Maia, que era de cerca de 4,7 milhões de euros, e o restante, mais ou menos 5,5 milhões de euros, seria pago à vista. Uau! Agora, se coloque no lugar do dirigente do Inter. Você tem uma proposta que, de uma sua vez, vende um ativo por um bom preço e quita uma dívida tóxica que está te dando problema com a CBF. Era bom demais para dizer não. Faz todo sentido. Foi uma proposta que atacou a maior dor do Inter no momento. Bom, resolvida a parte financeira, vamos para o campo. O que o Vitão, aos 25 anos, agrega a essa defesa? Uma das fontes que a gente analisou fez um trabalho excelente, uma comparação estatística dele com os outros zagueiros do elenco, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. E os números pintam um quadro bem claro. E o que eles dizem? Ele é melhor, pior, diferente? Ele é diferente. Por exemplo, se a gente olhar um número isolado, como a precisão do passe, ele fica um pouco abaixo. A média dele em 2025 foi de 89% de acerto, enquanto os zagueiros do Flamengo ficam entre 91% e 93%. À primeira vista, isso parece uma pequena bandeira vermelha, né? Para um time como o do Felipe Luiz, que preza tanto a saída de bola qualificada... Exato, mas aí é que entra o contexto que é fundamental. Esse número não reflete uma deficiência técnica, mas sim o cenário caótico em que ele jogava. O Internacional de 2025 brigou contra o rebaixamento até o fim. Era um time reativo, que se defendia muito. Ou seja, ele estava fazendo passes muito mais difíceis, tentando quebrar linhas sob pressão e não aquele passe de segurança de lado que infla as estatísticas. Precisamente. E quando a gente olha os números defensivos, a história muda completamente. Vitão teve uma média de 4,5 cortes por jogo. Esse número é superior ao de qualquer outro defensor do Flamengo. É estatística de bombeiro, de quem apaga incêndio na área. Entendi. E em desarmes ele também tem números muito fortes. O analista o descreve como um zagueiro rápido, bom no jogo aéreo e com coragem para construir o jogo. E tem algum jogo ou momento que ilustra bem esse perfil? Sim, uma das reportagens lembra a partida contra o Atlético Mineiro no retorno. O Inter jogou com 1 a menos por mais de meia hora. Naquele jogo, o Vitão foi um gigante. A matéria cita que ele teve mais de 10 ações de corte ou interceptação. Foi uma atuação que salvou um ponto para o time. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Ele chega para ser titular. A zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira é considerada por muitos a melhor do Brasil. Uhum. E ainda tem o Danilo, que é um jogador de altíssimo nível. Onde ele se encaixa? Olha, o consenso entre os analistas é bem claro. Neste primeiro momento, ele chega para compor o elenco, mas com um status diferenciado. A expressão mais usada é reserva de luxo. Isso parece ser a nova filosofia do Flamengo para 2026, né? Ter praticamente 2 times de titulares. Exatamente. A comissão técnica do Felipe Luiz parece ter aprendido com as dificuldades do calendário. A ideia é poder rodar as peças sem que o nível da equipe caia. Vitão é a personificação dessa estratégia para a zaga. Mas ninguém paga 65 milhões de reais para ter um reserva para sempre. A expectativa é que ele brigue pela posição, imagino. Com toda certeza.
Todos os analistas concordam que ele tem qualidade de sobra para ser titular. Um deles o coloca no top 5 de melhores zagueiros em atividade no país. Ele se encaixa no perfil que o Felipe Luiz gosta: rápido, agressivo e bom com a bola. E a idade também conta, né? Muito. A contratação se alinha à diretriz do clube de focar em jogadores mais jovens, com potencial de desenvolvimento e revenda. O contrato longo, até o fim de 2029, é uma aposta clara no futuro. Então, amarrando tudo que a gente discutiu, o que temos é uma contratação que foi muito mais que uma transação financeira. Foi uma jogada estratégica, quase de xadrez, destravada pela solução inteligente de uma dívida. Perfeitamente resumido. O Flamengo não só contratou um jogador, mas comprou uma solução para o outro clube. E com isso, garante um zagueiro jovem com potencial enorme e que já chega com uma casca impressionante. Uma contratação completa, então, tanto do ponto de vista financeiro quanto técnico. Sim, e para fechar, sabe, as fontes nos deixam com uma reflexão final que vai além do campo. Elas destacam muito a personalidade do Vitão. Com 25 anos, ele virou a principal voz de liderança no vestiário do Inter, que era uma panela de pressão. Chegou a ser capitão, né? Foi capitão em meio à crise. E tem aquela imagem que rodou o Brasil dele atravessando o campo de joelhos após o jogo que salvou o time do rebaixamento, cumprindo uma promessa. Uma imagem muito forte de fato. Exato. E a questão que fica o pensamento para o futuro é: como essa personalidade, esse caráter de líder forjado na adversidade extrema, na luta pela sobrevivência, como isso vai se traduzir no ambiente do Flamengo? Onde a pressão é completamente diferente. É de outra natureza. Não é a pressão para não cair, mas a obrigação implacável e diária de conquistar absolutamente tudo. É uma pergunta fascinante. Se essa mentalidade de trincheira se converte em uma fome ainda maior por títulos, sem dúvida há algo para observarmos de perto em 2026.